Considerando que a palavra de Deus ensina claramente que toda autoridade foi constituída por Deus, ou seja, toda inclui o atual presidente, inclui a atual configuração dos poderes do nosso país, inclui, por exemplo, tiranos como o presidente maldito da Coreia do Norte, Hitler foi uma autoridade na Alemanha. E a palavra de Deus diz então que toda a autoridade foi constituída por Deus. E não há autoridade que não venha dele. E a Bíblia também ordena aos cristãos, ensina aos cristãos que nós devemos orar pelas autoridades. E aí, como que fica isso? Nós cristãos devemos ser submissos aos tiranos, aos déspotas, aos loucos, aos bandidos, aos descondenados, aos juízes malucos e narcisistas. Nós devemos celebrar esse tipo de gente e ainda por cima orar para que Deus os abençoe, para que Deus faça com que eles sejam prósperos no que fazem, para que eles tenham saúde e vida longa. É isso que Deus quer de nós? Não. Com certeza não. Porque o fato de Deus estabelecer e constituir autoridades não significa jamais que essas autoridades sejam do agrado de Deus, que Deus tenha prazer no que está acontecendo. Porque muitas vezes, quando se tem algum tipo de autoridade perversa, como é o caso atualmente do Brasil, isso não significa que Deus abençoou o Brasil. Assim como Deus não abençoou as nações do passado com seus déspotas, com seus homens loucos, perversos, assassinos, idólatras, gananciosos. Deus nunca endossa pecado. Deus não promove injustiça. Deus não promove o pecado porque Deus é santo. Então pensar que bandidos como os atuais, a grande maioria das atuais autoridades do Brasil estejam ali porque Deus assim nos abençoou, é uma incoerência grotesca. De fato, Deus estabeleceu toda a autoridade, mas há autoridades que foram estabelecidas e que foram colocadas não é porque é uma bênção de Deus. Muitas vezes é juízo de Deus, punição de Deus a povos, reinos e nações que agem contra a lei de Deus, contra ele, especialmente nações que tiveram ou têm oportunidade de, conhecendo a verdade, a perverterem a justiça. Nações que apostatam, que outrora professaram o seu povo, majoritariamente professou a fé na verdade, e que no transcorrer do tempo negligenciaram essa verdade e deram um dane-se para Deus. Então, uma forma didática de Deus agir ao longo de toda a Escritura é permitir que o mal desejado e o mal buscado seja dado a um povo, seja dado a uma nação. Isso não é bênção, muitas vezes isso é uma maldição. Deus então permite que homens detestáveis sejam levantados aos poderes, porque aquela nação desejou as perversões que esses líderes detestáveis representam. Deus permitiu o mal desejado, cortejado, porque existe uma lei que Deus mesmo estabeleceu. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso o homem vai colher. Então, se o povo deseja, semeia perversidade, iniquidade, injustiça, vai colher tudo isso. Então, esses déspotas, esses tiranos, esses bandidos, não são expressão de Deus. São um aviso, um grito dado da parte do próprio Deus, para que a nação, para que o povo saiba que é necessário arrependimento de pecados, que é necessário abandonar essas condutas que resultam nesse tipo de situação, que é necessário se voltarem para o Senhor e arrependidos, corrigirem suas obras más e fazerem o que é agradável aos olhos de Deus. Então Deus permite que homens perversos sejam levantados, muitas vezes, para que eles sejam lá na frente derrubados, combatidos. E a Bíblia ordena nós orarmos por eles, mas quando a Bíblia ordena orar por esse tipo de gente,
Não está descrito o tipo de oração. E eu confesso, vou dizer para vocês, eu tenho feito recorrentemente 3 tipos de oração. A primeira delas, quando oro por pessoas perversas que estão nos poderes, e isso de forma recorrente, eu imploro ao Senhor que os abençoe, levando-os ao arrependimento dos seus pecados. Que esses corruptos, esses bandidos, esses cínicos se arrependam disso e passem a ser decentes, justos, homens decentes. Mas se o Senhor não os levar ao arrependimento, eu imploro então por um segundo pedido. Eu imploro ao Senhor que o Senhor os derrube, que o Senhor os arranque de onde estão, e que sejam, pela misericórdia do Senhor, levantados aos poderes homens justos, que tenham temor de Deus. E então vem o meu terceiro pedido. Se Deus não quiser substituir os atuais malfeitores por homens justos nos poderes, porque Deus prefere, no seu conselho da sua soberana e perfeita vontade, manter os perversos para disciplinar todo um povo, especialmente uma igreja evangélica brasileira decadente, se o Senhor quiser manter esses perversos no poder, então eu imploro o terceiro pedido. Senhor, então dê força aos crentes, dê força aos fiéis, para que eles continuem sendo fiéis, mesmo em tempos de grande desolação e de perseguição. E eu sei que o Senhor é o Senhor soberano de toda a terra. Ele é o Rei dos reis, tudo pertence a Ele. E ainda que Ele não responda às minhas orações no tempo que eu gostaria que Ele respondesse, eu sei que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará em triunfo e glória para reivindicar o que lhe pertence. E todos esses canalhas, os infiéis, os injustos, se dobrarão aos pés do Senhor por força do seu poder. Deus é o Senhor e o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos reis. Ele reina soberano sobre todas as coisas e nada está fora do seu domínio. Creia nele. Se você tem se caminhado por um caminho de perversidade, de pecado, de apostasia, se arrependa. Volte-se para o Senhor. Ele reina.